Qual foi o Papa mais conciliar, que mais avançou o espírito do Vaticano II? O atual, sem dúvida. O espírito, no sentido do espírito progressista, esse joaquimita, panenteísta, é sem dúvida alguma Francisco. Veja, algumas coisas que foram feitas antes são muito ruins. O encontro de Assis do João Paulo II é péssimo. É péssimo, é terrível. Mas é um ato diplomático do Papa. Mas escrever um documento oficial, ainda que seja pastoral, exortação apostólica, declaração, magistério, escrever um documento com postulados heréticos ou heretizantes é muito pior do que fazer uma ação religiosa horrorosa exterior. Quando você escreve um documento errado, você está deixando um legado que é espiritualmente muito mais nefasto do que uma ação, um testemunho errado. Porque o testemunho você pode voltar atrás, o documento você só volta atrás se você digamos assim, a caridade apostólica, o ardor apostólico de João Paulo II, o sofrimento dele, que não quis renunciar e tal, são aquelas coisas que compensam os erros morais, os erros pastorais, mas... Os documentos ficam, né? Os documentos só são compensados se o Papa se arrepender deles. Não há nada, nenhuma obra de caridade... A caridade que Francisco precisa viver corrigir os seus erros. Assim. Exatamente, ele teria que corrigir. A conversão a que Francisco está chamado é corrigir seus documentos. Nada que ele faça de bom... Vai compensar. Compensa, não, nada. Exatamente. É triste dizer isso, mas não há nada de bom no magistério de Francisco. E olha que ele fala coisas bonitas, digamos assim, quando ele se comporta mais como um pastor mesmo, assim, né? E tem documentos que falam coisas bonitas, mas não compensam. Nós precisamos rezar para que ele refaça esses documentos, se arrependa desses documentos. Eles estão errados. E não há porquê, só porque o bispo de Roma dizer que estão certos. Eu não posso dizer... que está certo ou que está errado. Não tem... É evidente para todos que está errado. Vamos lá, temos mais uma aqui. O que acha do que o professor Carlos Bezerra fala sobre o noeísmo? Eu acredito que é algo que vai ao encontro disso que o professor Marcelo Andrade falou aqui sobre joaquimismo e o que eu tenho defendido como um panenteísmo cristão e tal. Só que a perspectiva dele é mais historiográfica, mais dos bastidores e tal. Eu não domino esse assunto, mas o que eu posso ver teologicamente é que há esse... Digamos assim, mesmo que os teólogos e os papas não sejam formalmente judaizantes, eles... a influência dessa teologia judaizante é inegável. Isso eu posso defender, eu posso dizer, não... A Cabala cristã do Pico de la Mirândola, ele não queria ser judaizante, mas ele era, independentemente dele. Se ele queria converter os cabalistas ou provar para os judeus que a Cabalá, na verdade, fundamentaria a Santíssima Trindade. Ele estava errado do mesmo jeito. A boa intenção não salva o erro. Exatamente. Vamos lá, temos um superchat aqui do Renan Araújo. Obrigado, Renan. Professor Marcelo, poderia fazer um convite de podcast do Padre Paulo Ricardo junto com o Joatas? Com certeza ele tem muito a falar e ninguém fora da bolha o chamou. Ele vai ser uma pedrada na internet brasileira. Aí depende do Joatas aqui. Ele aceitar também, né? Eu aceito. Eu não sei se o Padre Ricardo queria aceitar comigo, que ele não tem o menor, nem um pinguinho da expressão que ele tem. Isso aí vai ser difícil. Esse não dá, não. Vamos lá. Humanamente, não existe solução para a crise da igreja? Humanamente não, mas é que nunca tem humanamente. nem pro pecado um pecado grave mais vagabundo que você comete oculto tem solução humana se você não for lá se confessar. Imagine, mas eu entendo aqui a pergunta, a pergunta, ou seja, os meios ordinários de reforma funcionariam? Sim, a pergunta é essa, né? Eu acredito que nós já estamos num ponto em que os meios ordinários não funcionam e que nós estamos num momento de inflexão. É o apocalipse e o fim do mundo? Não dá para saber.
Mas uma interpretação razoável do Apocalipse é pensar em parousias cíclicas, modos de vindas de Cristo. Cristo vem quando o templo cai, Cristo vem quando o arianismo nesse derrotado. Sentido, não é que ele apareceu. Cristo vem quando a reforma, o Lutero faz a reforma e Trento faz, né? Eu acho que está num momento de uma dessas vindas. Se é a última, se é a definitiva e a física, né? Assim, é algo que a gente tem que esperar para ver. Faça um paralelo com as outras crises, tipo arianismo, etc. Tá. O grande problema da crise atual é que no coração da fé, que é a celebração litúrgica, nós temos um rito precário. E que a diplomacia dos bispos no mundo da política deixou que os países que então eram católicos legislassem coisas terríveis contra a moral, permitindo que a sociedade se degradasse. E essa degradação atual... Veja, no momento em que a igreja está convertendo o Império Romano, é um momento de ascensão da igreja no mundo. Então, a crise dos mártires, a crise do arianismo é uma crise que está acontecendo no momento de subida da igreja. A crise que começa com o século XIV, Guerra dos 100 Anos, cisma, Avignon, rebeldia protestante, iluminismo, Napoleão, Revolução Francesa, Napoleão, e modernismo e atual, é a crise no momento de descenso. A igreja, de acordo com o Apocalipse, não vai estar na crista da onda. Eu acho que uma boa interpretação do Apocalipse é de que ele é uma profecia, não só um preterista, só sobre o tempo dos apóstolos. E que, bom, eu gosto da interpretação que faz o padre Castellani, ainda que não com a ideia do milenarismo mitigado dele, que eu discordo. Mas cada selo, cada trombeta, cada igreja da Ásia é um período. Um período histórico. Uma heresia, e eu acredito que a gente está aí provavelmente já... Mas assim, pela história, eu acho que essa é a pior crise. Não, é a crise pela história. É a pior crise. E pela teologia, que é justamente nós temos um mundo cristão, a sociedade cristã se degradou e a teologia, a liturgia católica se tornou precária. Eu não digo, olha só, né? A graça do sacramento pode estar disponível, mas o rito é aquilo que permite que essas graças sejam absorvidas da melhor maneira possível. Quanto mais há celebrações, digamos assim, com abusos, como se diz, menos aquela graça do altar vai retornar. Vai atingir e transformar o coração. Quanto mais a teologia é pouco mística, quanto mais a teologia é mais mundana, politiqueira, quanto mais a teologia é relativista, indiferentista às religiões, menos impulso apostólico você tem. Naquelas crises anteriores, você tinha muitos problemas que eram reconhecidos como problemas. Muitos bispos arianos eram vistos como hereges. Hoje não. Não. Hoje os muitos bispos relativistas, indiferentistas e nicolaítas que defendem a luxúria não são vistos... Isso é visto como o oficialismo. O caminho sinodal que é um escândalo diante do pontificado de Bento XVI e João Paulo II. O caminho sinodal é uma ruptura com o conservadorismo wojtyliano-ratzingeriano. Qualquer pessoa pode ver isso. Se você era inimaginável. Se você é um tradicionalista muito radical e não gosta para nada de João Paulo II e Bento XVI e acha que, na verdade, eles só estavam preparando isso, mas mesmo assim você tem que assumir que... Eu não concordo com essa visão. Mas mesmo assim você tem que assumir que o que está acontecendo agora é uma ruptura com aquilo. Mas é uma ruptura. É uma ruptura com o que aconteceu até 2013. Tá na cara isso. Sim. Né? Jamais Bento XVI aceitaria esses documentos ou assinaria esses documentos. Porque não assinou, tendo podido fazer, não fez. Pelo contrário. Quando
o pontificado atual é uma ruptura consigo mesmo. Quando era o cardeal Ladária, o prefeito do Dicastério da Fé, ele fez um documento proibindo as bênçãos e dando razões boas para proibir as bênçãos de pares de homossexuais. Dizendo que porque não reflete a relação, né, não reflete nem analogamente a relação do matrimônio, não pode ser abençoada. As pessoas têm que ser convidadas à conversão e tal. Individualmente elas podem ter apoio, mas não podem ser, como casal, elas não têm que merecer. Não podem funcionar. Exato. Né? O cardeal Ladária, nesse pontificado, proibiu. O cardeal Túcio Fernandes, nesse pontificado, mudou. Então... E outra, né? Tradições Custódias também praticamente proibindo a missa tradicional, depois que Bento XVI tinha chegado ao discernimento que esse rito não pode ser abrogado, que esse rito é um rito que faz parte da tradição, que esse rito merece ter um lugar, nem que seja de honra. Eu discordo, eu acho que a solução do sumorum pontífico é precária também. Mas quando você está numa situação de injustiça e vem uma pequena justiça... É melhor do que nada. É melhor do que nada. Agora, quando você volta a uma injustiça pior do que a que havia durante João Paulo II, então não faz nenhum sentido. Hoje querem fazer ritos exóticos, rito amazonense. Quem pediu isso? Quem quer isso? Que índio da Amazônia precisa de um rito que fale da Pachamama ou de sei lá o quê? Nenhum deles precisa. Ninguém está pedindo isso. Ninguém estava pedindo fidúcia. Quem quer essas coisas? A ONU. Assim, o Papa não pode governar a igreja tendo em vista os interesses do mundo. Né? O Papa parece que ele pensa como se ele fosse o presidente de uma ONG, né? Embora ele fale que a igreja não pode ser uma ONG, nas partes boas do que ele fala, né? Nós temos que sair atrás das pessoas que estão na periferia e tal, mas para trazê-las, para convertê-las a Deus, né? A próxima pergunta seria se é a pior crise da história. Acho que já foi respondida. Né? O Florence, parabéns ao entrevistador pela clareza e profundidade. E aí tem mais uma aqui, Fábio Gabriel. Com minhas leituras, consegui perceber que sempre há um judeu cabalista em instigar uma revolta. Poderia indicar-se algum judeu cabalista nos bastidores? Agora, nesse tempo? Hoje? Se tem algum judeu cabalista nos bastidores. Esse é um exercício mais para o professor Marcelo, que eu não sou... deve ter, com certeza. Eu só farei alguma coisa histórica, né? Do momento, eu não sei. Não dá para fazer história do presente, jornalismo, né? Não dá. Presente é jornalismo, né? Não tem. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.